Bom, sem mais delongas, vamos começar o que a gente veio fazer aqui. Vou começar explicando um pouquinho um caso que eu recebo demais, né, no consultório. Esse caso ele vai representar o que a gente veio falar aqui hoje. Então, Maria foi um bebê muito esperado, tá? Então, a mãe e o pai, eles se planejaram, tiveram Maria numa fase boa da vida deles. Os dois trabalhavam, e trabalhavam bastante. A mãe ficou 6 meses de licença maternidade, que é uma licença maternidade bem razoável, né? Então, às vezes as mães têm 4, às vezes têm 6. E durante esses 6 meses, a mãe ficou com a Maria, deu tudo certo. Maria estava crescendo, ganhando peso, estava ótima. Depois dos 6 meses, a mãe precisou voltar a trabalhar. Quando ela precisou voltar a trabalhar, a Maria ficou com uma outra pessoa, sendo cuidada por uma outra pessoa, enquanto a mãe estava trabalhando. Quem era essa pessoa? Vocês que vão me falar. Qualquer pessoa que vocês acharem que é adequada para ficar com o filho de vocês. Independente da pessoa, essa pessoa cuidava muito bem da Maria. E deixava a Maria sempre limpinha, a Maria comia tudo com essa pessoa, tava tudo ótimo, a mãe e o pai estavam achando que tava bem bom. Até que chegou 1 ano de idade, mais ou menos, a Maria começou a ficar um pouco mais irritada, a Maria começou a ter dificuldade de se concentrar nas brincadeiras que a mãe fazia de final de semana com ela. A mãe estava vendo que a Maria não estava conseguindo emitir sons, não falava mamãe, não falava papai. A Maria estava dispersa, ela não se concentrava em nada, ficava pulando de um brinquedo para o outro, 5 segundos em um brinquedo, 5 segundos no outro, muito rápido, né? E ela só se acalmava quando colocava na frente da televisão, do celular e do tablet. Então, essa é uma história que eu recebo pelo menos umas 7 a 10 por semana, tá? De pacientes novos, tudo bem? Muito bem. O que a gente faz nesse caso? Como que a gente começa a abordar? Eu tenho certeza que vocês entraram aqui para ver essa live hoje, porque alguém na família deve estar passando por a mesma coisa, uma vizinha, alguém perto de vocês, tá? Então, o que acontece? A gente tem modos de aprender, né? Então, eu fiz algumas anotações aqui para ir seguindo, não vou seguindo 100%, mas a gente vai conversando um pouquinho. A gente tem modos de aprender. Então, como que a criança pequena aprende? A criança pequena aprende pelos sentidos. Eu vou falar aqui na maior parte de criança de 0 a 3 anos. Criança um pouquinho maior, de 4 anos para cima, que já fala, a gente vai falar em outra live, tá bom? Além disso, importante, não vou falar sobre autismo, não vou falar sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tudo que eu falar aqui serve para esses quadros também, mas são quadros patológicos que tem que ser tratados de uma maneira um pouquinho diferente, tá? Então, vamos lá. Uma criança, ela aprende pelos sentidos. Então, visão, audição, tá? Tato, os 3 principais. E também pela parte da gustação e do olfato, mas um pouquinho menos, né? O que acontece? A criança, ela vai, por esses sentidos, vai perceber o mundo, ou seja, ela vai olhar uma formiguinha. E ela vai perceber que aquilo lá é uma formiguinha. E ela vai ver várias formiguinhas. Então, ela vai criar um conceito na cabeça dela do que é uma formiguinha, tá? É assim que a criança aprende. A mesma coisa com as outras pessoas. A criança vai olhar a mãe rindo para ela, vai ouvir a mãe rindo para ela, vai sentir o abraço da mãe e a mãe rindo para ela, tá? Então, ela vai assimilar esse conceito como conforto, como carinho. Por onde? Pelos sentidos. Só que para a gente conseguir assimilar esse conceito pelos sentidos, a gente precisa de atenção. Então, esses são os 2 pilares da educação infantil, de como a criança aprende. Então, a criança precisa ter uma atenção boa e a criança precisa explorar, tá? Pelos sentidos, as coisas para criar conceitos.
Uma palavra, todas as palavras na nossa língua, elas têm algum conceito envolvido, a não ser nomes próprios, tá? Mas elas têm algum conceito envolvido. Por exemplo, um cachorro. A criança precisa ver vários cachorros para formar o conceito na cabeça de cachorro. Então ela precisa ver um Schnauzer, precisa ver que o Schnauzer late. Ela precisa ver um Shiba como o meu, que vocês viram nos stories. Precisa ver que ele late, ele anda com 4 patinhas no chão, sai para caçar pombinha na rua, né? Isso é um cachorro. Um Rottweiler, mesma coisa. Então ela formou o conceito de um cachorro. Vamos pensar comigo. O cachorro da vida real, um Schnauzer, um Rottweiler, um Shiba, um Poodle, eles parecem em alguma coisa os desenhos que vocês veem na televisão? Pensa no cachorrinho da televisão. Ele lembra, né, um cachorro da vida real, mas ele não é um cachorro da vida real, né? Ele não late igual, ele não anda igual, ele não cheira igual, ele não tem o pelo para a criança sentir, tudo bem? Então, tem uma série de diferenças entre o que a criança vê no mundo virtual e o que a criança vê no mundo real. As cores no mundo virtual, elas são muito diferentes do que as cores do mundo real, né? No mundo virtual, a gente vê aquele cachorrinho branquinho, contornado de preto e que mexe a boca assim, ó, né? Diferente de um cachorro da vida real, que rosna, que late, que te ameaça às vezes ou que te dá muito carinho, tudo bem? Então, só para vocês ficarem ligados nessa diferença entre o real e o virtual, tá? Algumas crianças assimilam esses conceitos, por exemplo, existem conceitos simples, cachorro é conceito simples, gato é conceito simples, papagaio é conceito simples, mas a gente tem os conceitos mais complexos também, amor, valor, universo, planetas, que são coisas que a gente não consegue ver, que a gente não consegue sentir, a gente consegue ter uma ideia, né? Então, por que tem algumas crianças que aprendem conceitos tão rápido e tem outras crianças que demoram para aprender esses conceitos, tá? Então, a gente tem duas coisas que a gente precisa para aprender esses conceitos. E elas, duas coisas não, elas são dois pratos de uma balança. Todo mundo tem uma balança. Dentro de um dos pratos dessa balança, tem as coisas que a gente tem dentro da gente. Então, capacidade de inteligência ou capacidade intelectual, a gente tem a parte da genética, a gente tem a parte da atenção ou autocontrole. Lembra que eu falei disso num story recente, tá? Então, essas três principais. A gente tem muito mais coisa do que isso, mas eu vou falar dessas três principais. No outro prato da balança tem o externo, ou seja, o ambiente, os estímulos, tá? Então, ao que a criança é exposta. Para a gente aprender, a gente tem que ter um equilíbrio entre os dois. A gente não pode confiar só no interno, na motivação da criança, na atenção da criança, tá? A gente tem que ter o estímulo também. Vamos lá, da parte interna, tem alguma coisa que a gente consegue melhorar com treinamento? Lembra que eu falei capacidade intelectual, genética, são duas coisas que a gente não consegue mexer atualmente, né? Quem sabe genética no futuro, mas atualmente não. E a terceira coisa é a atenção. Putz, a atenção a gente consegue melhorar, né? A atenção a gente consegue treinar. Então, um dos pontos dessa balança, a gente vai conseguir treinar, ok? Do outro lado, estímulos. Estímulos, a gente consegue oferecer para a criança muito estímulo, tá? Muito. Então, a gente tem que ter esses dois conceitos. Aonde que os pais conseguem mexer? No interno, no dentro, na atenção, na autorregulação, no autocontrole, no externo, em todos os estímulos. A escola ajuda? Com certeza. Mas a criança, principalmente ali de 0 a 3 anos, ela vai aprender principalmente os estímulos ligados à parte emocional. Então, se tiver um interlocutor, ou seja, alguém que facilite esse trabalho, esse estímulo, alguém que ela goste, ou seja, mãe, pai, irmão, tia, tio, avó, tá? Principalmente mãe e pai aí, né?
Se tiver alguém que ela goste facilitando esse estímulo, ela vai aprender muito mais. Além disso, a gente aprende muito mais com um interlocutor, ou seja, com uma intermediação de um rosto humano, tá? Então, quando a gente fala em televisão, o que a gente está dando para a criança? A gente está dando rosto humano? Não. Masha e o urso tem rosto humano? Não, tem rosto desenhado, né? Sei lá, patrulha canina. Não tem, né? Não tem rosto humano ali, tudo bem? Então, a gente precisa desse interlocutor, tá? Muito bem, então a gente já sabe que a gente consegue mudar algumas coisas de dentro e mudar algumas coisas de fora. Como que os pais pensam? Isso é como a criança aprende. Mas como que os pais pensam? Os pais pensam um pouquinho diferente do que a criança, né? Então, os pais pensam que a gente precisa de um equilíbrio de 3 coisas. E é verdade isso, a gente precisa de um equilíbrio da parte física, ou seja, a criança precisa estar bem alimentada, a criança precisa dormir, a criança precisa aprender a andar, a criança precisa pular, coisas físicas, extremamente importante, tá? Segundo lugar, a gente precisa da parte intelectual, de uma educação. Em terceiro lugar, a gente precisa de valores, da parte moral, de dominar os nossos instintos, tá? Então, são 3 coisas. Os pais de 0 a 3 anos, quando tem crianças de 0 a 3 anos, eles costumam se concentrar muito mais nos estímulos físicos do que no resto. A gente acaba esquecendo do resto ou nem pensando sobre isso, achando que a criança vai absorver tudo isso de forma instintiva e não vai, tá? Antes absorvia de forma instintiva, por quê? Porque não tinha tanta exposição a celular, não tinha tanta exposição a tablet. Já vou falar o que acontece com a criança no celular, na televisão e no tablet. Mas vamos lá, quando a gente fala na parte de domínio de instintos, de valores, a gente fala no domínio da atenção, de novo. A gente fala no domínio das próprias vontades, de tolerância à frustração, de socialização com outras pessoas. Como que a gente vai tratar uma outra pessoa, tá? Se a gente não expor a criança a pessoas, só expor a criança a telas, a gente não vai conseguir que ela crie essas habilidades sociais, tá? Na educação, a criança precisa descobrir coisas novas, então ela tem curiosidade. Criança é uma esponjinha, né? Então tudo que ela vê, ela tá absorvendo por meio dos sentidos. Lembra que eu falei lá na primeira parte? Então, se ela for ver uma formiguinha no chão, ela vai ver a formiguinha, ela vai tocar na terra para ver como que sente aquela terra, tá? Formiguinha não faz quase barulho, mas ela vai ver a formiguinha carregando a folha, então ela vai entender que aquilo lá é uma formiga, que a formiga carrega muito mais peso do que o peso próprio dela, e ela vai começando a formar conceitos, tá? Vamos lá, então o que a gente precisa para atender? Eu tô olhando para baixo porque eu fiz umas anotações do que eu não posso deixar de falar. O que a gente precisa para aprender? 2 coisas, vou resumir tudo que eu falei até agora. A gente precisa de sentidos, ou seja, explorar o ambiente por meio da audição, papai e mamãe falando, tá? Conversando. Segundo lugar, a gente precisa de atenção, que eu perdi agora nesse instante, mas a gente precisa de atenção, tá? Então, para a gente conseguir reter os estímulos, a gente precisa manter a nossa atenção, tudo bem? O que acontece com televisão, celular, tablet, que é o que todo mundo entrou aqui para ver? Vamos pensar numa criança assistindo a televisão. Pensa num desenho qualquer. Você já olhou esse desenho? Como as cores são saturadas, as cores elas são muito intensas, elas são muito brilhantes. Agora olha para o lado, olha para sua sala. Tem alguma coisa tão colorida quanto na televisão? Não tem, não tem, tá? Quando eu estou no consultório, eu mostro a janela do meu consultório, porque os prédios que tem em volta do consultório, eles são super coloridos. Não tem. O céu tá azul, azulzíssimo, as nuvens estão passando brancas, tá tudo muito
colorido do lado de fora do consultório, na sua sala provavelmente tem coisas coloridas, mas não bate o colorido da televisão, tá? Além disso, da parte de velocidade, as imagens passam numa velocidade muito grande na televisão. Só você pensar num jogo de futebol. Jogo de futebol, quando você tá dentro do campo, não é cansativo pra caramba? Você fica olhando, você fica correndo, fica tentando achar a bola. Bom, eu faço isso porque eu não sou, né, nenhuma atleta, nada, então quem joga mesmo... Mas a gente põe um exercício físico muito intenso e com muita velocidade em cima disso. Quando a gente tá olhando futebol pela televisão, a gente vê essa intensidade? Não vê. Agora compara um jogo de futebol com desenho. O desenho é muito mais veloz. Nada na vida real é tão veloz quanto esses desenhos infantis, né? Então acho que já deu para entender aí um pouquinho dessa parte de sentidos. Outra coisa, o brilho da tela, né? O brilho da tela correlaciona muito com as cores. Nada é tão brilhante quanto a televisão. Nosso celular, ele é tão brilhante quanto a televisão, mas na vida real nada é tão brilhante quanto a televisão. O que a gente está fazendo? A gente está saturando esses sentidos das crianças com coisas que são muito velozes, muito coloridas e muito brilhantes. Se ela fica acostumada a ter essa saturação dos sentidos para se entreter, quando ela tem que fazer alguma coisa na vida real, tudo é tedioso. Tudo é tedioso, né? Um livro é extremamente tedioso para uma criança. Por quê? Porque não passa, não é veloz, não tem aquele brilho, não tem aquela cor, tá? Eu lembro de uma amiga minha, eu tava na residência ainda, ela já tinha uma filha, ela falou assim, nossa, eu parei de dar tablet para minha filha quando ela pegou uma boneca e começou a passar a mão no rosto da boneca para ver se ela mudava de expressão. Gente, como assim? Né? Então, é muito importante isso que a gente está falando, né? É muito importante. Além disso, a audição. Pensa nos desenhos infantis. O quanto de música que tem nos desenhos infantis. Alguma música que você escuta na sua vida é tão intensa e tão rápida quanto as músicas dos desenhos infantis, talvez as músicas eletrônicas, né? Que tenham batidas mais rápidas. Talvez. Mas só, né? Você pegar música clássica, de jeito nenhum. Se você pegar música popular brasileira, uma bossa nova, nossa, de jeito nenhum, tá? Nada é tão rápido, tudo bem? Nem o quanto eu tô falando, na televisão fala muito mais rápido. Além disso, na televisão, nos desenhos, tá? Não falam, o bicho não fala. Então, você vê, os desenhos, tem desenho que só solta grunhido, tá? A criança aprende a falar prestando atenção na gente e imitando a nossa articulação. Na televisão, ninguém articula. Os desenhos eles fazem assim, ó. Pode perceber, tá? Ninguém tem a articulação da fala. Isso as fonos que estão assistindo vão concordar comigo. Ninguém tem a articulação da fala na televisão. Muito bem. E a atenção? Como que fica a atenção nisso tudo? Se a gente acostuma a criança a ter uma hiperestimulação no mundo virtual, quando ela tenta se concentrar em alguma coisa do mundo real, nada estimula, tudo é tédio. Pensa você quando você chega em casa, tá? Mas Paula, peraí, deixa eu fazer um parênteses aqui. Paula, eu ponho a criança na televisão, ela fica super concentrada na televisão. Claro que ela fica concentrada, porque é fácil, é uma concentração passiva, é uma atenção passiva. Gente, desculpa, eu tô vendo no chat culpa batendo nesse momento. Eu tô aqui pra avisar vocês. A gente tem tempo de mudar isso ainda. É uma conversa que a gente tem que começar a ter, porque é tempo de mudar, tudo bem? Então, vamos lá, vamos retomar o pensamento. Concentração. A atenção que a televisão passa é uma atenção passiva. A criança não precisa fazer absolutamente nada. Ela senta lá na frente e tudo passa na frente dela e ela adora, né? Então, a gente sempre
vai escolher o que é mais fácil da gente fazer. A atenção passiva é muito mais fácil do que a atenção ativa, que a gente tem que colocar trabalho naquilo. E a gente só treina a atenção quando a gente se esforça, né? Então, quando a gente põe um esforço atencional em cima do que a gente está querendo fazer, né? O que exige mais esforço atencional? A televisão ou montar blocos? Montar blocos, né? É muito mais difícil. A criança tem que parar, pegar e concentrar em montar um em cima do outro. Tudo bem? Treinar blocos, montar blocos, treina atenção. Assistir televisão? Não treina. Pensa você, quando você chega em casa cansado, antes de ter filho, tá? Então, parênteses aí, antes de ter filho. Chegava cansada em casa, queria assistir o Netflix ou queria ler um livro? Eu fiz recentemente, eu vou falar 10 consultas muito recentes que eu falei exatamente a mesma coisa. Uma mãe me falou que ela gostava de ler um livro. Uma mãe. Por quê? Porque ler um livro exige um esforço atencional. Quando você chega em casa cansado, você não quer ler o livro. Você quer sentar e assistir Netflix, você fica lá passivo e fica passando na frente, fica lá, é uma delícia, uma delícia. E a gente escolhe o que é uma delícia, a gente escolhe o confortável. Só que nessa fase de 0 a 3 anos, a gente precisa treinar a atenção. Se a gente não tem uma atenção boa, a criança não vai olhar para você. A criança não vai se concentrar no que você quer que ela concentre. Tudo bem? Além disso, não concentrando, ela não consegue explorar os sentidos. Tudo bem? Ok, como que vocês querem que a criança fale se ela não presta atenção nos conceitos que você fala e se ela não absorveu esse conceito pelos sentidos? A criança não vai falar. Mas antes da criança não falar, que geralmente elas chegam no consultório por atrás de fala, a gente já vê a criança tem uma atenção muito ruim. Muito ruim. A gente já sabe, eu já pergunto, quanto tempo fica na frente da televisão, celular e tablet? Doutora, fica a manhã inteira. Quando fica pouco, fica a manhã inteira. Ou fica a tarde inteira. Tem criança que eu já vi ficando 8 horas na frente da televisão. E quando eu contei com a mãe quantas horas ficava, a mãe não acreditou que eram 8 horas. Eu falei, não, vamos contar de novo, né? Então, é ali de manhã um pouquinho, é à tarde mais um pouquinho, é à noite mais um pouquinho, você junta, fácil dá 8 horas. Muito bem, criança não vai falar mesmo, né? Além disso, mais um agravante. A gente, hoje em dia, tá tendo 1 filho, 2 no máximo. Quando a gente tem 1 filho, é difícil a gente ter um ambiente familiar com muita conversa. Por quê? Porque quando a gente é um casal, a gente se fala pouco em casa, né? Então, um olha pro outro, sabe o que tá acontecendo, como foi seu dia, foi bom, mas a gente não fica batendo papo. Com a criança, se a gente não se regular em falar muito com a criança, a gente... tablet. Mas quanto é o tempo? Depende, né? Quanto eu posso expor a criança? Depende. Cada criança é de um jeito, né? O que você tem que pensar é o contrário. O tempo que ela tá na frente da televisão, celular e tablet, ela não tá aprendendo, tá? Então, quanto tempo você pode desperdiçar das 24 horas da criança? Quanto tempo você aceitaria perder das suas 24 horas? Você aceitaria viver com 20 horas no dia? Não sei. Tem gente que aceita, né? Vamos contar? Então, se você for viver com 20 horas no dia, 8 você trabalha, 8 você dorme, 16 horas. Faltam 4 aí pra você fazer o quê? Né? Estimular a criança? Será que se você está se dedicando 4 horas por dia, estimular a criança? Acho que não. Com certeza não, né? Muito
bem, muito bem. Vamos lá. O que a gente pode fazer? Então, se não tem televisão, a gente vai brincar com a criança. Para que serve brincadeira com criança? Brincadeira serve para desenvolver algumas coisas. Primeiro, vai desenvolver criatividade e imaginação. Vai desenvolver linguagem. Vai desenvolver a autorregulação, o foco. Além da autorregulação, foco, autorregulação emocional, tá? Depois, habilidades sociais. Porque enquanto tá na frente da televisão, ela não tá convivendo com ninguém. Você chama a criança e a criança simplesmente não responde, né? Muito bem, então, brincadeira serve para desenvolver criatividade e imaginação, linguagem, autorregulação, tanto de foco quanto de humor, habilidades sociais, fortalecer o vínculo afetivo com você, né? Então, o vínculo afetivo, enquanto tá na televisão, ele não existe. Você chama a criança, ela não te responde. A atenção da criança não é igual a nossa, que a gente sempre tá meio ligado em outras coisas que estão acontecendo. A criança, ela se dedica a uma atenção, tá? Você vai chamar, você pode morrer de chamar. Às vezes você tem que bater na criança, se bater não, né? Tocar a criança pra criança olhar, e ela até se assusta, né? Tá? Então, assim, precisa, né, fortalecer esse vínculo afetivo. Vai melhorar a coordenação motora, tanto grossa quanto fina, da criança, né, a brincadeira. Muito bem. As telas ajudam com alguma coisa? Não, não ajudam com nada. Então, o que a gente tem que fazer? Olhar essa tela como a criança está perdendo tempo de aprender. Tô sendo dura? Eu tô sendo muito dura. Eu sei que eu tô sendo dura, mas eu escuto isso no consultório todos os dias. Eu vejo criança atrasada todos os dias. E não é justo com a criança e não é justo com os pais a gente não ter essa conversa. A gente precisa ter essa conversa, né? O que a gente vai fazer então? De 0 a 6 meses, a gente vai brincar ali com mordedor, com explorar textura. Os pediatras, eles não gostam de colocar a criança naquele chiqueirinho, né? Mas é melhor a criança não fazer nada no chiqueirinho do que assistir televisão. Porque ela vai adivinhar alguma coisa pra fazer. Ela vai ficar mexendo em algum lugar ali do chiqueirinho, ela vai ficar brincando sozinha com algum brinquedo. Não tem problema, todo mundo fica no chiqueirinho. É melhor ficar... Quando eu falo chiqueirinho, é aquele quadrado, né? Vocês sabem que é aquele quadrado cercadinho pra criança não ficar aprontando muito. Bom, vamos lá. De 6 a 12 meses. Aí a criança vai tentar mexer com coisas maiores. Então, bolas, brincadeira de esconde. Extremamente importante. Aquela brincadeira de esconde da mãe e do pai. A criança adora. É isso que tem que fazer para fortalecer o vínculo afetivo. Para a criança aprender, né? A gente tem que falar muito com a criança. Falar. Não sabe o que falar? Descreve as coisas. Olha, a parede é branca, o teto é rosa, o céu é azul. Qualquer coisa, né? A criança não vai entender. Não, mas ela está aumentando a exposição aos sons. E eventualmente ela vai conseguir melhorar esse vocabulário dela, tá? Muito bem. A gente tem vários tipos de brincadeira que a gente pode fazer. Eu tô dando uma colada aqui mesmo, tá? Então, de 0 a 6 meses, mordedor, brinquedo com textura diferente, tudo que a criança possa levar à boca. De 6 a 12, a gente vai ter que explorar o ambiente, a criança explora o próprio corpo. Então, é hora de começar a ensinar que é cabeça, pé, orelha, nariz, boca. Então, aproveita o banho para fazer isso. Vamos lavar a cabeça, dá o pé, essas coisas. Brinquedo com roda. O esconde-acha, o bater palma, livrinho de tecido, um monte de coisa para fazer, né? Brinquedo de flutuar na água, só cuidado com aqueles que flutuam na água, porque às vezes fica mofo dentro, tá? Então, só ficar esperto com isso. De 12 meses, né, de 1 ano a 1 ano e meio, a gente pode fazer outras coisas, né? Livro com ilustração, textura, brinquedo que a criança possa movimentar, empurrar, cantar muita música para criança, música do alfabeto, né? Música da Xuxa, A de Amor, B de Baixinho, essas coisas. Torres de cubo, a criança já gosta de começar a empilhar aquelas torres de cubo grande no começo, depois começa a ficar menorzinho quando a criança já não tá colocando as coisas muito na boca. É hora de começar a
pelo menos pôr o lápis de cor na mão da criança para ela conseguir sentir, conseguir tentar pegar e tentar fazer alguma coisa. É rabisco mesmo. A criança não tá conseguindo direito, pega um papel maior, né? Aumenta o papel, não dá aquele lápis mais grossão, não, né? Aumenta o papel. De 1 ano e meio a 2, aí já começa as brincadeiras mais inventivas, aquelas mais de imaginação. Então, boneca, caixa de ferramenta. Gente, criança adora aquelas caixas de ferramenta infantil que tem que ficar apertando o parafuso. Tenho filho de uma amiga minha, não sei se ela é uma neuropediatra, não sei nem se ela tá assistindo essa live, mas eu fico encantada, porque o filho dela, ele monta coisas absurdas com aquela caixinha de ferramenta. É lindo, né? Brinquedos de cachá, muita música nessa idade, canto, já vamos ensinar a criança a dançar, tá? Sempre com o interlocutor, sempre com você, sempre com o pai, sempre com a avó, tá? Sempre com alguém, os irmãos, de 2 anos e meio a 3. Então, aí já entra brincadeira de faz de conta, é a época que a criança quer se vestir de Batman e sair na rua vestido de Batman. Tem problema a criança sair na rua vestida de Batman? Claro que não. Deixa a coitada da criança sair na rua de Batman. Ela tá achando que ela é o Batman. Tá ótimo, né? Então a gente precisa fomentar isso. Então não é pra sair na rua e dar o celular na cara da criança. É pra sair na rua de Batman e fingir que tá lutando contra o mal, né? Muito bem. Outras coisas, tarefas domésticas, né? Então, já é a época que a criança ali, depois dos 2 anos e meio, 3 anos, começa a se interessar. A mãe tá passando um pano na casa, a criança já quer pegar o rodinho, alguma coisa assim. A mãe tá cozinhando, a criança quer ver ali o que tá acontecendo. Ah, é perigoso ficar perto do fogão? Ok, coloca a criança no cadeirão. No cadeirão ela consegue ver o que tá acontecendo, né? Tá? Então, as mães falam, meu filho tem muito medo do liquidificador. Claro, o liquidificador fica em cima de uma mesa que a criança não consegue ver. Então começa um barulho do nada e a criança fica olhando aonde que tá vindo aquele barulho. Pega no colo, mostra o liquidificador, põe uma fruta lá qualquer, bate, faz um suquinho. Ó, que gostoso, olha esse barulho. Faz o suquinho ficar gostoso. Ótimo, né? Então a gente vai entretendo a criança. Muito bem, a gente consegue alguma coisa disso com televisão, celular e tablet? Não consegue, tá? Não consegue. Muito bem. Eu falei tudo que eu tinha que falar. Eu sei que eu falei rápido e essa foi a intenção mesmo para vocês não dispersarem. Vamos lá. Outra coisa que eu preciso falar. Criança, quando não tem atenção adequada, não sabe ter um autocontrole, fica extremamente irritada quando não tem televisão, celular e tablet. Se seu filho tá ficando irritado quando não tem celular e tablet, é um sinal que você tá usando demais. Se seu filho tá atrasando a fala, é um sinal que você tá usando demais televisão, celular e tablet. Se o seu filho não sabe montar um cubinho, não concentra no que você está falando, então você está usando demais televisão, celular e tablet. Vamos guardar televisão, celular e tablet para aquelas horas que não tem como. Por exemplo, vai levar a criança a tirar sangue, né? É o inferno. Então vai lá, põe televisão na cara, assim, ó, o celular na cara. 5 minutos. Tudo bem, não vai fazer mal, né? Mas todo dia, 4 horas... vai fazer mal, tá? Muito bem. Interfere com o sono, que eu vi aqui, foi uma das perguntas que me mandaram, a gente já vai entrar nas perguntas. Interfere, né? Interfere. A criança, ela vai ficando muito ansiosa com a televisão, então tem criança que fica na frente da televisão fica fazendo assim, e fica ansiosa, né? E os pais veem, nossa, tá fazendo estereotipia. Não é, gente? A criança tá ansiosa com aquilo lá, porque tá passando muito rápido, porque tá muito colorido, tá um super estímulo. E depois você vai colocar a criança pra deitar? Que criança vai conseguir deitar, né? Essa pergunta eu sei que veio de uma pessoa que tem um filho pequenininho, ele 6 meses. 6 meses sem tela, tá? 6 meses sem tela, acabou, cortou agora. Depois pode ir liberando pouquinho, tá? Muito bem. Aí eu tenho algumas perguntas interessantes que chegaram por meio daquele boxinho que eu coloquei antes da live. Eu vou ler aqui e eu quero
eu vou resumir em 2 perguntas. Por quê? Eu recebi muita pergunta, algumas perguntas que não são relacionadas à televisão celular e tablet, então eu vou responder por direct depois para vocês, tá? Mas as que são relacionadas à televisão celular e tablet, elas conseguem ser resumidas em 2 perguntas. Então eu vou falar uma delas. Então, como incentivar a criança a sair das telas se você precisa ficar 8 horas em home office na frente do computador? Daí continua. Eu sempre tento tirar a TV, mas a criança volta para a TV. Então, peraí. A gente tá falando de coisas diferentes, né? Então, vamos lá. Você usa o computador 8 horas para trabalhar. Eu vou ser dura, tá? Eu vou ser bruta nessa resposta. Você usa o computador 8 horas para trabalhar. A criança não trabalha, a criança não é um adulto. Então, você não precisa incentivá-la a ficar fora da televisão. Você precisa proibi-la. É diferente, né? Então, assim, a criança tem que ter limites. Por exemplo, você pega o carro para ir trabalhar. Você vai deixar seu filho dirigir? Não. Não, tá? Então, assim, falei que eu ia ser bruta, porque não tem cabimento o incentivar. Você não tem que ser amigo do seu filho. Você tem que ser pai, mãe do seu filho, tá? Então, é proibir mesmo. Ah, mas ele pega e liga. Ok, tira da tomada. Ah, mas ele põe na tomada. Gente, tira a televisão de lá, então, tá? Eu sei que tem criança que é difícil, mas a gente tem que dar um jeito, tá bom? Muito bem, a criança tem que entender que você é adulto e você trabalha. Criança brinca, não fica na televisão. E a outra pergunta, vamos lá. A outra pergunta que foi muito comum é assim: eu tô no meio de uma pandemia, e até vi no chat aqui como mudar no meio da pandemia. Tô fazendo home office no meio da pandemia, não tenho com quem deixar a criança. Gente, seguinte, eu vi não era nem um meme, era pra ser um meme, mas é um meme muito real. Uma amiga minha que é pediatra, ela postou. Então eu falava assim, gente, a gente não tá fazendo home office, a gente tá trabalhando no computador enquanto tem uma criança do lado. Home office é uma coisa totalmente diferente disso, né? Quem faz home office na vida real sabe. Você fica trancado dentro do quarto, na sua casa, ok, mas fazendo home office, tá? Então, totalmente diferente do que a gente tá passando. Melhor ficar no chiqueirinho do que ficar na frente da televisão. Tô avisando. Vai ser duro tirar a televisão? Vai. Primeira semana vai ser um inferno. Um inferno. A criança vai chorar, a criança vai se esgoelar. Tem mãe que vem no consultório, quando vem no consultório é porque a fala já tá mais atrasada. Mas tem mãe que vem no consultório que eu preciso falar, olha, por favor, tire umas férias. Tire umas férias, tá? Então, tira 10 dias de férias, 20 dias de férias para conseguir tirar essa história da criança ficar na televisão o dia inteiro. Na maior parte das vezes, isso não é necessário. Isso é necessário quando a fala já tá muito atrasada e eu fico preocupada realmente, tá? Mas, geralmente, só deixar um chiqueirinho com um brinquedo de cada vez, tá? Não deixa com 20 brinquedos, porque a criança vai ficar 5 segundos em cada brinquedo. Ela não sabe brincar, se autocontrolar em um brinquedo. Ela vai ficar pulando de brinquedo em brinquedo. Então, deixa com 1 ou deixa com 2 no máximo. E as mães vêm no consultório e falam assim, mas Paula, ele não fica nem 1 minuto com um brinquedo. Eu, no consultório, dou um brinquedo para a criança. Sabe quanto tempo a criança fica? Ali, 10, 15 minutos com o mesmo brinquedo. É por quê? Porque só tem um para brincar, tá? Então, vamos cortar essa história de 50 brinquedos para criança, um brinquedo no chiqueirinho e vamos ver como é que faz, tá? As nossas avós não tinham televisão para deixar as nossas mães. A gente até teve, né? Mas a gente teve o quê? A gente teve Rá-Tim-Bum, show da Xuxa. A gente teve coisas diferentes do que as crianças têm agora, né? TV Colosso. Então, assim, eram personagens no mundo real. Era um cenário colorido? Era, mas era um mundo real. Não tinha tanta luz, não tinha tanto brilho como tem hoje. Hoje as crianças ficam hipnotizadas na frente da TV. Um colégio que eu estudei,
perto da minha casa, o segundo colégio que eu estudei, o que eu estudei mais tempo. Uma das mães que eu atendo no consultório, ela me contou que eles fizeram uma experiência. Eles colocaram as crianças numa sala e deixaram os pais olhando pela câmera. Todas as crianças brincando entre elas, tudo, e foi a maior festa. De repente, eles ligaram a televisão. Todas as crianças pararam e sentaram na frente da televisão. Nenhuma mais conversou com a outra. Os pais ficaram assustados? Claro que ficaram assustados. É uma terapia de choque, tá? Mas é para vocês entenderem que é viciante, tá? Atrapalha o desenvolvimento e atrapalha o laço afetivo entre vocês. Tudo bem? Muito bem. Eu sei que eu fui bruta, mas tem que ser assim, porque a gente não conversa disso geralmente, né? Esse título Pica-Pau Amarelo, exato, o mundo real amava. É isso mesmo, tá? É isso mesmo. Legal. Eu acho que eu terminei aqui o que eu tinha que falar. Ah, mentira, tem uma coisa que eu preciso falar muito pra vocês. Não adianta desligar a televisão do filho se vocês ficarem com o celular de vocês na mão, não dando atenção pra ele. Tá? Então, vamos só relacionar isso aí, tudo bem? Então, entrou em casa, tenta deixar o celular do mudo, não fica pegando muito Instagram, essas coisas, porque a gente fica muito tempo no Instagram, tá? Aqui, muito tempo no Instagram, enquanto o filho tá lá pedindo atenção. Às vezes nem pedindo, porque já se acostumou, né? Já se acostumou. Tudo bem? Gente, é isso.